A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui reunidos, você na sua casa, eu na minha casa, separados fisicamente, geograficamente, mas unidos em um só coração, na presença de Deus, na presença de um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e habita em ti. Então, nessa noite, esse início de noite, final de tarde, nós vamos cultuar o nosso Deus, vamos adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E eu gostaria de ministrar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração e compartilhar com a igreja amada de Cristo. E eu gostaria de iniciar esta palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 8, Isaías, capítulo 55, do versículo 8 em diante, do 8 ao 10, precisamente, e esses 3 versículos nos é suficiente para iniciarmos, então, a reflexão da palavra de Deus. Então, abra a sua Bíblia. Mais uma vez eu vou repetir, até para que você tenha tempo de encontrar o texto na sua Bíblia. Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 8 até o versículo 10, será então o texto que iremos fazer uso para a meditação, a reflexão desta noite, para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e contigo. Amém? Já que você encontrou, diz assim a palavra do nosso Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo para falar aos nossos corações? Então, inclina a tua cabeça e ore comigo. Oremos. Pai amado, Senhor de toda a glória, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia de vida. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que temos de estar na Tua presença. Não estamos reunidos fisicamente como igreja, mas estamos reunidos sim e unidos na Tua presença, em um só coração, em um só sentimento, cultuando o Teu santo nome. Pai, e te pedimos, fale conosco, ministre, Senhor, aos nossos corações a Tua vontade, para que possamos entender, Senhor, a Tua palavra, compreender sim o que o Senhor está requerendo de cada um de nós, da Tua igreja. Em nome de Jesus nós lhe pedimos e te agradecemos com a certeza que assim será feito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós fomos chamados para viver pela fé. O justo viverá da fé. É o que diz a palavra de Deus. O justo, e esse termo justo se refere a mim, a você, a cada um de nós caminhamos pela fé. Não por vista, não pela lógica, não pelo que nós entendemos, compreendemos, não vivemos, não caminhamos na presença de Deus pela razão. E esta palavra então vem nos confrontar
Esta palavra, esse texto que nós lemos, nos traz esse entendimento, que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, estão além da nossa compreensão, estão além da nossa razão. Às vezes Deus permite que situações aconteçam que fogem à nossa compreensão, que muitas vezes perguntamos por quê tudo isso, mas o que o nosso Deus espera de mim e de você é que confiemos, porque Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando nós até mesmo não aceitamos a situação, ainda assim Deus tem controle de todas as coisas. E eu quero então fazer, juntamente com você, meu irmão, minha irmã, uma analogia de alguns acontecimentos que a palavra de Deus nos narra, onde nós vemos então situações acontecendo, situações que aos nossos olhos não são boas, mas que Deus tem e teve propósito em tudo que Ele fez. Vamos analisar então, primeira análise, quero fazer duas análises. Primeira análise, com o povo de Israel. Vamos analisar então, por que do sofrimento do povo de Israel na terra do Egito. Eu sei que você conhece a passagem, conhece as narrativas, mas vamos analisar então, eu gostaria de iniciar essa pequena análise em Gênesis, lá no capítulo 18, melhor, falei 18, mas é o 14. Gênesis, capítulo 14, do versículo 12 ao 14. Preste atenção no que o texto nos diz. Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 12 ao versículo 14. E diz assim: Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto aos cavalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles foram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E o versículo-chave aqui é o versículo 14. Ouvindo Abraão e o seu sobrinho, e aqui o texto me chama de irmão, porque era filho de seu irmão, então era como irmão para ele, né? Foi preso. Então ele armou, ou seja, deu armas, preparou para a guerra, 318, diz o texto, nascidos em sua casa. Veja bem, Abraão se parou para esta batalha, para resgatar o seu sobrinho Ló, 318 homens, né, em condições de guerrear, nascidos em sua casa. O que eu quero chamar a atenção para isso, para esse versículo, não é o fato de estarem armados, mas o fato de terem nascido na casa de Abraão. Se eles nasceram na casa de Abraão, então podemos entender que tinham pais e mães. Talvez alguns desses já eram casados, tivessem esposa. Abraão, nesta época, não tinha filhos, então eram todos criados. Estavam ali
né, debaixo do senhorio de Abraão. Podemos então concluir que Abraão tinha, no mínimo, mais de 500 criados. Entre os 318, se nós calcularmos aí, se todos, ou pelo menos a maioria, tivesse pai e mãe, e alguns ainda tivesse esposa, talvez a soma entre mulheres, idosos, crianças, talvez ultrapasse a mais de 500 pessoas, no mínimo. Abraão foi um homem rico, abençoado por Deus, e depois veio o filho da promessa, Isaque, que herdou praticamente a fazenda do pai, ou grande parte, porque Abraão dividiu entre Ismael e Isaque, mas a maior parte deu para Isaque, filho da promessa. E você sabe então a narrativa, os fatos, né, do decorrer da história. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó teve que fugir para a terra do seu tio, Labão, por ter enganado seu pai e seu irmão. Então Jacó fugiu e habitou na terra junto com o seu tio Labão, que mais tarde passou a ser seu sogro, porque Jacó se casou com as filhas de Labão. Mas quando aprouve a Deus chamar Jacó de volta para Canaã, Jacó também voltou rico, com posses, com servos, suas esposas e seus filhos. A narrativa bíblica, ou a história bíblica, nos mostra que na época que Jacó já era idoso e que seu filho José tinha sido vendido para ser escravo na terra do Egito, e quando então José já foi sido governador de toda a terra do Egito, houve uma grande fome em toda aquela região. E Jacó então, com sua fazenda, pereceu um pouco, passou por necessidades, a ponto de ter que desfazer de alguns bens para comprar comida para a sua família. Diz o texto então que quando José se fez conhecido por seus irmãos e mandou chamar seu pai de volta, Jacó voltou para junto com o seu povo. Jacó volta para, ou entra na terra do Egito, né? E ali então Jacó, deixa eu ver aqui o texto, isso, Jacó passou a habitar, ou toda a família de Jacó passou a habitar na terra do Egito. Mas o texto que eu quero chamar a atenção, ainda em Gênesis, no capítulo 46, a partir do versículo 26, Gênesis 46, a partir do versículo 26 até o 27, 26 e 27. E olha só o que diz: todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. 70 pessoas. Diz o texto que aqui na contagem do texto, no versículo 26, não incluiu as mulheres dos filhos de Jacó. Eu creio que nessa época aqui, o filho mais novo de Jacó era Benjamim, que era até mais novo que José, talvez ainda era um jovem, talvez não tivesse sido casado ainda. Então podemos acrescentar desses 70, mais 10 mulheres dos filhos
de Jacó. Então, numa contagem aqui, 80 pessoas. E eu queria fazer uma análise do povo que estava com Abraão e o povo que estava com Jacó. Regrediu, em termos de número, regrediu. Mas Deus havia prometido fazer da nação de Israel, dos filhos de Abraão, da descendência de Abraão, uma poderosa nação. Mas para que essa poderosa nação então pudesse crescer, foi necessário Deus conduzir os descendentes de Abraão, agora filhos de Jacó, para a terra do Egito. Como nós lemos lá no livro do profeta Isaías, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E lá no texto, ou no livro de Êxodo, no capítulo 1, nós vemos então o propósito de Deus se cumprindo. Êxodo, capítulo 1, versículo 8 em diante, tá? Êxodo, capítulo 1, do verso 8 até o versículo 13. Êxodo, capítulo 1, do verso 8 ao 13, diz assim: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. E aí podemos então concluir desta análise que a nação de Israel cresceu em meio ao sofrimento. Se multiplicou e se tornou uma nação poderosa. Se bem que naquele momento não conhecia o poder que tinham, mas era então olhado, era visto como uma nação grande e poderosa. E esse crescimento se deu em meio às dores, a momentos difíceis. Outra análise que eu quero fazer dentro dessa mesma linha de raciocínio, agora com a Igreja de Cristo. Abramos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus então traz as últimas orientações para os discípulos. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. A partir do versículo 4. Atos, capítulo 1, verso 4. Diz: Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que estavam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhe: Não vos pertence saber
os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a ordem de Jesus para os seus discípulos foi que ficasse em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo. E nós bem sabemos, no capítulo seguinte, capítulo 2, esta promessa se cumpre. O povo de Israel, ou melhor, os discípulos de Jesus, então são revestidos do poder do Espírito Santo. Mas acontece que Jerusalém se tornou lugar de comodidade. Porque em Jerusalém os discípulos pregavam o Evangelho, mesmo revestido com o poder do Espírito Santo, com ousadia, não temiam as ameaças dos fariseus, dos principais, dos sacerdotes. Pregaram a palavra e a igreja crescia em número, em conhecimento, sinais se faziam. No entanto, a ordem de Jesus foi para que eles fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, como foi dito pelo Evangelho de Marcos, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas Jerusalém se tornou lugar de comodismo. O povo, os discípulos de Jesus se acomodaram em Jerusalém. Mas Deus queria que a igreja crescesse, que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo. Mas para que isso então acontecesse, conforme a vontade de Deus, foi necessário Deus levantar contra a igreja uma perseguição. No Evangelho, ou melhor, no livro de Atos, ainda no livro de Atos, no capítulo 8, nós lemos o seguinte, Atos 8, verso 1. E também Saulo consentia na morte dele, ou seja, Saulo estava ali junto com aqueles que apedrejavam Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Veja bem, por conta da perseguição que se desencadeou com a morte de Estevão, então o povo de Israel, ou melhor, os discípulos, ainda estou com o povo de Israel na mente, mas os discípulos, por conta da perseguição, foram dispersos. E por todos os lugares que eles foram, pregavam a palavra. Né? Versículo 4 diz isso. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, cumprindo então a ordem de Jesus, que esperasse em Jerusalém ser revestido de poder, para depois ir por todas as partes, até os confins da terra, pregando o Evangelho. Mas para que esta ordem fosse cumprida, foi necessário então uma perseguição. E eu estou fazendo essas duas análises para então entendermos o que está acontecendo nos dias de hoje, onde fomos impedidos de estar nos templos, mas nós não fomos impedidos de sermos igreja. Ainda temos a liberdade de pregar o Evangelho. Mas e quando até mesmo essa liberdade nos for tirada? Eu creio que nesses dias
e dias difíceis ainda estão por vir, a igreja do Senhor Jesus irá ser fortalecida. Porque assim como aconteceu com o povo de Israel, assim como aconteceu com a igreja primitiva, nós, e eu creio nisso, somos a geração do arrebatamento. Conosco não será diferente. Dias difíceis virão, mas nós precisamos crescer em número pela pregação do Evangelho, para que outras vidas também sejam alcançadas, assim como nós fomos alcançados por esta mesma pregação, outras vidas sejam alcançadas e creiam em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Para isso nós precisamos nos posicionar na pregação do Evangelho, pregar o Evangelho para toda a criatura. E temos N maneiras de se pregar o Evangelho. Mesmo sem palavras, pregamos o Evangelho com as nossas vidas, com nossas atitudes, com as nossas reações. Deus então está requerendo de nós um posicionamento como igreja, enquanto igreja. Dias difíceis virão, mas é quando a igreja vai crescer. E não somente crescer em números, mas crescer no conhecimento da glória de Deus, crescer em maturidade, crescer em espiritualidade, crescer em santidade. É isso que o Senhor está requerendo de nós. Que nesses dias que nós estamos, impedidos de estarmos reunidos no templo, que possamos em casa fazer da nossa casa um altar de adoração, fazer da nossa casa, como já foi dito tempos atrás, o nosso lar, nossa família, nosso primeiro campo missionário, para que quando nós retornarmos a nos reunirmos, nos congregarmos no templo, que quando voltemos uma igreja forte, uma igreja fortalecida, uma igreja avivada. Eu louvo a Deus pelas mensagens que foram ministradas pelos nossos irmãos e como Deus falou conosco nesses dias, através de nossos irmãos, mas Deus falou com todos nós. Eu tenho no meu coração um princípio: tudo que eu prego, eu vivo, e tudo que eu vivo, eu prego. Então, irmãos, todos aqueles que tiveram a oportunidade de pregar, mesmo um tempo curto, mas tiveram a oportunidade de ser mensageiro da palavra de Deus, que nós, eu, você, que teve essa oportunidade, viva o que pregamos, viva o que você pregou. Talvez você ministrou algo novo para você, que te despertou, então assuma o compromisso de ver tudo que você disse. E a palavra não foi só, eu não estou me referindo somente àqueles que pregaram, mas àqueles que ouviram a mensagem. Ou seja, o Espírito Santo falou com todos nós, para nós vivermos. E quantas mensagens da parte de Deus nós ouvimos, que nos falavam de sermos testemunhas, nos falaram para sermos sal da terra, luz do mundo. Então é necessário começarmos a viver o que nós pregamos, começarmos a viver e a realmente assumir a nossa identidade como servo de Deus, para que quando voltarmos para o templo, voltemos uma igreja fortalecida, uma igreja renovada, avivada, que vai fazer realmente a diferença para esta nação. É o que Deus está requerendo de mim e de você, de todos nós. Esse período parece fugir ao nosso controle, talvez não entendemos o porquê, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo foi permissão de Deus, para que nós parássemos, refletíssemos que igreja temos sido e precisamos melhorar daqui em diante. Que o Espírito Santo possa então ministrar melhor aos nossos corações e nos levar a compreender
o que realmente Deus espera de mim e de você, de todos nós. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus, eu quero orar para abençoar a tua vida nesse instante. Pai amado, Senhor de toda a glória, eu louvo e bendigo o teu nome porque tu és Deus. Acima de tudo e de todos, tu és Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade. Leva-nos a compreender melhor a tua vontade, Senhor. Mesmo que as coisas que aconteçam fuja do nosso entendimento, da nossa compreensão, mas nós fomos chamados para viver pela fé. Não andar por vista, pela lógica, mas viver pela fé e confiar em Ti, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Mas nos ajude, Senhor, a compreendermos os Teus planos, os Teus propósitos, e aí então vivermos dentro da Tua vontade, de acordo com a Tua vontade. Faça operar em nós o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço. Abençoe a Tua igreja, abençoe Teu povo e aviva a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.